Welcome to the Gray Zone. It's Max Blumenthal. Bem-vindo ao The Grey Zone. Aqui é Max Blumenthal. No início de janeiro, protestos eclodiram em todo o Irã, liderados por comerciantes que sofriam com uma desvalorização cambial repentina e manipulada. Embora essa primeira onda de protestos tenha sido pacífica e não tenha enfrentado repressão governamental, uma onda aparentemente coordenada de tumultos e violência paramilitar logo se espalhou pelo país. Entre os possivelmente milhares de mortos, havia centenas de policiais, guardas Basij desarmados, estudantes de seminário e cidadãos comuns. Centenas de mesquitas, postos de bombeiros, veículos de emergência, agências bancárias e centros educacionais também foram gravemente danificados pelos manifestantes. Ainda assim, a mídia e a liderança ocidentais, de forma previsível, colocaram toda a culpa pelas mortes no governo iraniano, inflando exageradamente o número de vítimas para preparar o terreno para outra possível rodada de guerra voltada à mudança de regime. Quando o governo do Irã impôs um apagão da internet, os tumultos pararam de repente. Enquanto isso, milhões de iranianos foram às ruas para condenar a violência, demonstrar apoio à República Islâmica e lamentar seus mortos. Para entender como tem sido a vida no Irã desde o início dos distúrbios, conversei com Nahid Pourreza, uma analista de assuntos da Ásia Ocidental e da China, cuja perspectiva contrasta fortemente com as vozes pró-mudança de regime, comuns na mídia ocidental. Ela cobriu as enormes manifestações pró-governo, visitou mesquitas incendiadas por manifestantes e viveu a crise em sua cidade natal, Teherã. Ela me concedeu a entrevista de dentro dos escritórios da emissora iraniana Press TV, um dos poucos lugares na cidade com internet confiável. Confira. Nahid Pourreza, seja bem-vinda ao The Grey Zone. Nahid Pourreza, welcome to the Gray Zone. Thank you so much. Somebres, Thanks for Brabespe. having me. Absolutely. What have you experienced? Com certeza. O que você tem vivenciado nas últimas 2 semanas, mais ou menos? Aqui nos Estados Unidos, nos disseram que o Irã passou por um suposto movimento pela liberdade, mas vimos vídeos mostrando tumultos violentos e até a militarização de alguns desses grupos antigoverno. O que você viu, experienciou e conseguiu cobrir de dentro de Teherã? O que realmente está acontecendo por aí? Cover from inside Tehran and what's actually going on there? Well, to begin with, what I Bem, para começar, o que eu testemunhei com meus próprios olhos foi realmente horrível. Podemos começar pelo que esperávamos ver há muito tempo, e em seguida chegar ao que realmente aconteceu nas noites de quinta e sexta-feira, 2 semanas atrás. Estávamos esperando que tais distúrbios eclodissem em todo o Irã, porque a Guerra de 12 Dias não trouxe nenhuma conquista para o regime sionista, nem para Donald Trump. O próximo passo parecia ser: certo, se não podemos fazer isso de fora das fronteiras, talvez seja melhor iniciar tumultos, aproveitar essa situação e então trazer a guerra real para dentro do Irã. E nós realmente lembramos o que Haj Qassem Soleimani dizia a todos naquela época na Síria, o que vocês relataram tão bem, que se não lutássemos contra o Daesh, o ISIS, na Síria e no Iraque, acabaríamos tendo que enfrentá-los em Teherã, em Ramadã, em Isfahan. O que vi naqueles dias e noites foi exatamente isso. Era como se Haj Qassem estivesse bem diante dos meus olhos. Eu dizia isso a vocês. E claramente era totalmente no estilo do ISIS, nada diferente. O que vi, o que pedi às pessoas para nos contarem e o que li, tudo era no estilo do ISIS. Lembro que fomos a uma mesquita para fazer uma reportagem e nosso cinegrafista disse que o colega dele, por volta da 1 da tarde em Teherã, comentou: "Com licença, ainda não está escuro." Tá tudo bem, é de dia. Eles foram a uma área para fazer uma reportagem e alguém veio até eles com uma faca dizendo: "Vocês não têm permissão para fazer nenhuma reportagem aqui." Quando ele nos contou isso, eu literalmente não conseguia acreditar. Comecei a rir e ele disse: "Estou falando sério. Isso aconteceu com a gente há 2 dias."
Quero dizer, já acabou agora, graças a Deus. Não demorou muito para as forças de segurança assumirem o controle da situação. Mas é assustador ver pessoas, mesmo em número muito pequeno, quando as vi e elas começaram a gritar sobre o rei e o chá, foi ridículo, para ser honesto, ver iranianos falando assim. E, sabe, muitas dessas pessoas estão realmente enganadas. Elas não têm ideia do que está realmente acontecendo. O que fazem é ir para casa, ligar a TV e assistir a Irã International por horas, esvaziando a alma e o cérebro, vendendo-os a propaganda sionista. E é real. É muito real. Tipo, você diz a elas, você sabe o que vai acontecer se apoiar essa pessoa? E elas respondem, sim, no fim o Mossad vai vir. Deixe que venham e destruam este país. Você fica tipo, mas onde você estava na guerra de 12 dias? Você não queria morrer naquela época. Você fugiu da situação. Então você não queria morrer? So you didn't want to die, and now, yeah. There's a highly propagandized sector of the Iranian population. Há um setor altamente propagandizado da população iraniana. Mas esses protestos começaram com manifestações concentradas nos bazares por causa do colapso do valor do real. E havia um componente legítimo nisso. Muito legítimo, é claro. Houve muitas críticas às políticas econômicas ao longo dos anos e algumas reclamações de que as políticas eram neoliberais demais. E se há um setor da população que é altamente propagandizado, isso muitas vezes se apoia em uma queixa real que eles têm, seja a falta de liberdades individuais ou o fato de que talvez não entendam o que são as sanções. Eles apenas sabem que estão sofrendo, o que é, de certa forma, o objetivo das sanções. Então, como isso realmente começou? E como passou de algo que todos com quem falei, dentro e fora do Irã, consideravam legítimo para algo violento e voltado para a mudança de regime? Violent and focused on regime change. Definitely. Look, Com certeza. Veja, talvez uma semana antes desses ataques terroristas, ou talvez um pouco mais, eu escrevi um artigo no site da Press TV sobre a greve dos trabalhadores no sul do Irã. Falamos sobre suas reivindicações legítimas e sobre como é importante que os tomadores de decisão observem essa situação e ouçam os trabalhadores, o Sindicato dos Trabalhadores. Eles estão lá, não estão fazendo nada contra a segurança nacional, estão exigindo o mínimo necessário. Estão segurando fotos do líder do Irã sem problema, estão erguendo a bandeira iraniana. E o que eles dizem é, certo, somos um sindicato de trabalhadores muito legítimo da indústria petrolífera do Irã, que é uma das maiores do país. which is one of the biggest one. So, everything was. Então era muito óbvio que tais decisões tornariam a vida dos iranianos mais difícil. Porque, quero dizer, repetidas vezes, o próprio líder do Irã, sem precisar mencionar os críticos, disse muitas vezes o que está acontecendo com a desvalorização da moeda iraniana. Essa é uma questão. A outra questão é a relação entre a desvalorização da moeda e a inflação. Talvez haja desvalorização, mas isso não tenha um impacto direto sobre os preços ou o poder de compra das pessoas. São duas coisas diferentes. Mas, infelizmente, para o Irã não foi esse o caso. Então, as pessoas estavam irritadas, agitadas e começaram a exigir e questionar. Mas o problema é que o período entre os protestos legítimos e o momento em que eles se transformaram em mutins, sendo usados como plataforma e sequestrando as vozes das pessoas, foi muito curto. Então as pessoas ficaram tipo, ok, o que está acontecendo? Eu estava pedindo outra coisa, o que é isso? Eu não vou incendiar uma mesquita, eu não vou decapitar um policial, eu não vou fazer isso, eu não sei o que está acontecendo aqui. Assim, a divisão ficou muito clara desde o início. Muitas pessoas pensaram, ok, chega. Por enquanto, chega. E esse é o problema. Uma das razões pelas quais os movimentos sociais no Irã não são muito bem-sucedidos é que toda vez que tentam fazer algo dentro do quadro da República Islâmica, com a liberdade que já têm, isso é sequestrado pelo inimigo. É como se, de alguma forma, as pessoas no Irã não tivessem permissão para realizar um protesto
civilizado e pacífico, para reivindicar algo, ter uma plataforma e ver o resultado. Tipo, ok, eu pedi um aumento de salário, pedi um aumento no salário mínimo e agora consegui. Como um sindicato, como um ativismo sindical básico, as pessoas não podem fazer isso aqui simplesmente porque o regime sionista, vê isso como oportunidade. E eu li em algum lugar que compararam o que aconteceu no Irã durante aqueles 2 dias com os ataques com pagers no Líbano. A forma como eles realmente realizaram os ataques terroristas no Irã. Eles estavam tentando detalhar as semelhanças entre os ataques com pagers e o que aconteceu aqui. Podemos falar sobre isso. Yeah. So, how do you think? Sim. Então, como você acha que a transição aconteceu? As pessoas apenas receberam instruções. Parte da violência parecia muito organizada. Muito organizada. Como isso aconteceu? O que você viu como o ponto de transição? E quem eram as pessoas que estavam cometendo a violência nas ruas que vimos nos vídeos? Onde mesquitas estavam sendo incendiadas, quartéis de bombeiros estavam sendo incendiados, bancos estavam sendo incendiados. Houve esses ataques de multidões contra guardas basij desarmados e estudantes de seminário. Tudo isso está registrado em vídeo. Quem eram essas pessoas? This is all on camera. Like, who were those people? Well, in the 12-day war, Bem, na Guerra de 12 Dias, o que sabemos é que quase 70% das operações foram realmente realizadas por agentes do Mossad dentro das fronteiras do Irã. Então não é que eles estivessem enviando os melhores mísseis para o país. Na verdade, isso estava sendo feito por colaboradores daqui. E vejo o mesmo caso nesta situação. Vejo as mesmas pessoas, a mesma natureza pelo menos, mas com diferentes tipos de habilidades técnicas. Desta vez, se naquela época era sobre drones, agora era mais sobre tipo, lembro que fui a uma mesquita para perguntar como aquele ataque começou, e o homem responsável disse que eles trouxeram uma motocicleta muito grande e estavam muito tranquilos, muito relaxados. Depois despejaram muita gasolina nela, colocaram fogo e a jogaram dentro da mesquita. E alguns outros, ao mesmo tempo, também estavam muito tranquilos, muito relaxados, muito organizados. Eles tentaram usar grandes tesouras para cortar as barras de ferro do prédio e assim conseguir entrar. Essas pessoas definitivamente já estavam organizadas há muito tempo. E até disseram isso. Quando você assiste às entrevistas, vê aquela pessoa dizendo, sim, achamos que tinha acabado. Achamos que a República Islâmica tinha chegado ao fim. Então agora podemos ser os novos líderes e as pessoas vão valorizar o que estamos fazendo pelo país e pelo Mossad e pelo Trump. E dá para ver, antes de tudo, que alguns deles não têm nenhum sentimento real pelo país ou pelo povo. Eles dizem isso. Disseram, precisávamos matar mais pessoas para garantir que nosso empregador, nosso chefe, nosso mestre ficasse mais satisfeito com o nosso trabalho. Porque é o seguinte, você faz o trabalho, faz o upload, e tudo isso é uma operação totalmente performática. Só naqueles 2 dias em que eles desligaram a internet, quando o governo decidiu desligá-la, não havia mais nada. Lembro que por volta das 6 ou 8 da noite, era a hora em que Pahlavi pedia para as pessoas saírem. E quando a internet estava fora do ar, ninguém saiu. Primeiro, algumas pessoas tentaram usar as janelas para gritar alguns slogans tolos, mas até isso diminuiu bastante. Por quê? Ok, vocês não puderam sair para fazer seus ataques terroristas, mas o que aconteceu com aquele senso de solidariedade entre essas pessoas, que era claramente uma cópia do que em 1979 as pessoas faziam naquela época, às 9 da noite, quando os revolucionários saíam e diziam Allahu Akbar. E essas pessoas, elas nem são criativas o suficiente para inventar uma alternativa, para dizer outra coisa ou fazer outra coisa. Então, às 9 da noite era para elas fazerem isso. No sábado à noite, todo mundo estava esperando por elas. Tipo, ok, façam alguma coisa. E foi significativo, não estou dizendo que não foi, mas foi significativamente reduzido.
o que mostra uma conexão muito simples e direta entre o que estava acontecendo nas ruas e quais eram as ordens. Certo, você vai até aquela praça específica, faz isso, volta, envia o vídeo e eu vou mostrar na Iran International para que outras pessoas vejam, Trump veja. Você mata pessoas para que possamos usar o assassinato como ferramenta, como pretexto para travar outra guerra contra o Irã. E se isso não acontecer, outras pessoas não vão aderir a esse tipo de campanha. Então você está dizendo que havia uma conexão direta entre a internet e a transição de queixas econômicas para a violência. E quando o governo desligou a internet, a violência parou imediatamente. O que vimos aqui nos Estados Unidos foi a criação dessa percepção de que os protestos estavam crescendo, que estavam se transformando em outro tipo de primavera árabe. Mas eu sabia, porque tenho fontes no Irã e posso acompanhar o que realmente está acontecendo no terreno, em vez da propaganda nas redes sociais, Twitter ou X, que não havia nada nas ruas. Basicamente acabou. E na verdade, acho que no noroeste do Irã, em lugares como Kermanshah, houve batalhas armadas, tiroteios, que nem eram mutins. Eram combates diretos entre o PJAK, forças separatistas curdas e as forças de segurança. Então, depois que a internet caiu, tudo se tornou uma guerra de informação. Mas eu também tenho que dizer, foi meio engraçado. Li hoje que todos esses grupos separatistas curdos anunciaram: não vamos iniciar nenhum tipo de ataque ou coisa assim por enquanto, porque se o fizermos, não temos muito poder e a República Islâmica vai destruir todo mundo. Então eles ordenaram a todos: parem agora, porque não estamos em posição de agir. Então o que aconteceu? Uma semana atrás, todo mundo dizia: sim, acabou, a mudança de regime está acontecendo. E estavam comemorando. Aí, de repente, dá para ver o quão frágil e, bem, não estúpido, deixa eu usar uma palavra melhor, o quão superficial tudo aquilo era. Muito poucas pessoas com muita violência. Se você quer aparecer nas notícias, tem que usar grande violência. E então vem o Trump dizendo: eu preciso de sangue, então me tragam sangue. E aí o derramamento de sangue está a caminho. Quero dizer, muitas pessoas perderam a vida. Eu não sei como consigo simplesmente ficar aqui, sorrindo e conversando, mas esta é uma situação muito estressante. O irmão do meu amigo perdeu a vida apenas porque usava um kefir e tinha certas crenças. Ele só saiu à rua para ver o que estava acontecendo e foi morto, espancado até a morte. Essa é a situação. E você pensa, isso é exatamente o que ouvíamos antes na Síria. É difícil acreditar que, tão perto de você, essa é a realidade agora. Graças a Deus acabou. Mas aquela guerra de 12 dias foi algo que aconteceu dentro das fronteiras. Este é outro incidente que algumas pessoas até comparam às operações do MEC em 1979. Muitos dizem que a escala da violência foi muito maior. It has strikers of operações do MEC do Pool. Sim, e dizem que é muito maior. É muito maior porque aconteceu ao longo de uma década, quase 10 anos. Muitas pessoas morreram, é claro. Eles mataram tantas. Mas em apenas 2 dias, isso é excepcional. É por isso que, novamente, a comparação entre os ataques dos Peshmerga e esta guerra terrorista, para mim, faz mais sentido. Então, quantas pessoas você acredita que foram mortas nesses 2 dias fatais? E quantas você diria que foram mortas por manifestantes e homens armados anti-governo? E quantas pelas forças de segurança do Estado? Quero dizer, você tem alguma ideia do número de mortos? Eu não tenho números exatos, mas sei que é um número grande. Basta olhar o que aconteceu durante o funeral inteira. Eu estava lá quando os mártires chegaram. Foram mais de 105 em apenas um dia. E podemos ver na TV todos os dias que muitas cidades estão realizando funerais.
Então são muitos, infelizmente. Eu gostaria de poder dizer, não, as baixas são muito poucas. Mas não são. Infelizmente não são. Foi horrível. E se você apenas contar as cidades e os mártires, isso mostra a dimensão do que o Irã acabou de passar. Grande em escala, não, é claro, no que vivenciamos. Estava em toda parte, por todo o país. And it was everywhere across the country. It wasn't just like Tehran or Isfahan. It wasn't just the capital. Não foi só Teherã ou Isfahan, não foi só a capital, não foram apenas as cidades próximas às fronteiras, foi em todo lugar. E agora, hoje, esta manhã, quando eu vinha para o trabalho, olhei para o trânsito. Todos os carros estavam nas ruas. Tudo parecia tão normal. E eu pensei, a mesma cidade, como posso acreditar nisso? A transição de volta ao normal é tão rápida. O que aconteceu na quinta-feira passada? Bem, na quinta-feira retrasada. E o que está acontecendo agora? As pessoas estão ocupadas fazendo compras, falando sobre o Ano Novo Persa, falando sobre a forte neve que Teherã tem neste momento. É algo a que eu ainda não consigo me acostumar. Something that I can't still adjust to. Deixe-me tentar fazer Vá em frente. Sorry, I just wanted to say I was in the funeral. Desculpe, eu só queria dizer que eu estava no funeral e estávamos tentando conseguir o melhor lugar para gravar. Havia uma mulher atrás de mim. Foi horrível. Ela sussurrava dizendo, meu filho estava vivo na semana passada. Meu filho estava vivo. Ela continuava repetindo, meu filho estava vivo na semana passada. E agora ele está vindo. Ele está vindo. Fiquei sem palavras. Apenas olhei para ela e pensei, é isso mesmo. Sim, seu filho estava vivo na semana passada. E durante esse ataque do Mossad perdeu seu filho. E sim, estamos esperando ele voltar. And yes, we are waiting for him to come. But also the patients, like they were like. Mas também os pacientes, eles foram muito respeitosos, disseram não nos arrependemos. Esse nível de firmeza, eu não tenho um filho. Não sei o que aconteceria comigo se um terror desses atingisse minha família. Não sei como eu reagiria. Mas ao ver a firmeza dela, senti que eu não era ninguém. Ela poderia ter desabado com tanta facilidade, mas em vez disso disse, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Já superamos isso agora. Então, quando comparo essa dor com o que vi no grande protesto contra os distúrbios na segunda-feira, foi enorme. Quero dizer, podemos falar sobre isso depois, mas foi uma experiência muito, muito marcante para mim. It was a very, very beautiful experience that I had. You sent this to me. Você me enviou isso. E você pode me dizer o que está sendo dito, porque há um narrador, ainda não foi traduzido, mas mostra algumas imagens muito angustiantes. Se você se incomoda com cenas de violência, não assista, apenas avance. Violence, don't watch this and fast forward. امروز در بهشت زهرای تهران هستیم. Can you hear it okay? E você consegue ouvir bem? Sim, perfeitamente. Certo. Então, se puder traduzir e nos contar. So if you can translate and tell us what's So going on. yeah. Então ele está dizendo que as famílias estão procurando por seus entes queridos, esperando poder encontrá-los aqui, porque há tantos lá. Because there are many there. Ela está dizendo que, pelo que podem ver nos corpos, muitos dos cortes estão nas costas. They see from the bodies is that many cuts are from the back with cutters. Knives. Com cortadores, com facas grandes, sabe daquele tipo que os carpinteiros usam? As grandes. E ela diz que muitas mulheres tinham cortes no peito. Meu Deus. Oh my God. این چیزایی که میگین واقعا اینجا داری؟ بله نمونه دارم که بخوام نشون Insin Mushtana Kabsar. بدم به طوری که مغزش رو تلاشی کردم به سمت بیرون She's saying that the head. Ela está dizendo que a cabeça deve parecer uma ovelha, porque o síndrome que foi dando por causa do corte foi tão profundo, foi realmente para a cabeça de uma ovelha. The whole brain was out, and it looks like a sheep head. حالا تو زمانهای Agora, no passado, por exemplo, você pode se referir à história do Mossad. Nos anos 60, quem veio buscar as pessoas para aquele cheque? از بین می‌بردن. ما Elites de Zenth, que eu mencionei antes. Before
Ele está comparando os ataques terroristas com o MEC naquela época, dizendo que isso faz lembrar daquele tempo. Ela está dizendo que havia uma mãe que foi a uma farmácia comprar remédio para a filha e foi baleada. Não tenho certeza se ela morreu ou se ainda está viva, mas a enfermeira está explicando isso. E não há um boato de que os corpos foram levados, significa levados. Significa que os corpos foram removidos. Isso é muito importante. Eu citei muitos outros lugares também. Os corpos pareciam chocados. Seus olhos estavam bem abertos, como se estivessem aterrorizados com o que viram. Isso significa que eles não esperavam morrer, que aconteceu num instante. Ela diz que isso é muito comum entre os corpos que receberam. Ela também repete o que a outra enfermeira disse, que muitos dos corpos foram cortados pelas costas com facas e outras ferramentas. E veja, isso é algo que agora a Iran International e até a Reuters estão noticiando. Eu vi que disseram que 12.000 pessoas foram mortas. E claro, quando dizem que 12.000 foram mortas, isso significa que o responsável é o governo do Irã. Mas que tipo de policial, isso é muito importante, que tipo de policial permitiria que os manifestantes o matassem, se ele pode se defender? Há muitos vídeos mostrando que ele está cercado por, não sei, talvez 10 ou 15 manifestantes e ele não tem nada. E esse vídeo, eles realmente estão publicando dizendo, olhem os manifestantes, vejam quanta força nós temos. Certo, você está se contradizendo. Ninguém está lá para realmente te dizer se a polícia do Irã matou 12.000 pessoas. Então, como é possível encontrá-los sozinhos, sem armas, sem nada? Eles não conseguem nem se defender e são mortos, são decapitados. Há muitos deles agora no hospital, dizendo eles vieram contra nós com uma faca grande e eu não consegui me defender. E eles nem são policiais, são da Guarda Revolucionária Islâmica. Então, aqueles de quem esperaríamos que pelo menos tivessem armas são os que estão sendo decapitados pelos terroristas. Para quem está prestando atenção, espero que percebam as contradições em toda essa narrativa. Eu não estou aqui, honestamente não estou aqui, para defender ou dizer, ninguém foi morto. Se foram mortos, eram terroristas e não há problema nisso. Mas o que estou dizendo é que eu gostaria que os terroristas tivessem sido detidos antes que tamanha tragédia atingisse o país. Bem, vamos continuar com este relatório, já que estamos tendo alguns problemas técnicos. Alguém está destruindo uma estação de ônibus. Quer dizer, essa é a narração. É. A narração é diferente do que estamos vendo. Ele está explicando que havia um cara que tinha uma loja apenas parado ali, sabe, observando o que estava acontecendo. E ele foi morto a tiros. Foi morto a tiros. É isso que ele está dizendo. A questão não é apenas que essa pessoa morreu. Sim, dá para ver um guarda da Basij sendo espancado até a morte aqui por uma multidão. See a Basij guard being beaten to death here by a mob. A cena que você viu foi o pai do mártir, Mohammad Ghiagat, quando eles vieram identificar o filho dele. Ele não estava em condições de falar com eles. Senhor Mohammad, o senhor pode nos contar o que aconteceu? Eles nos disseram que ele levou um tiro na parte de trás da cabeça, em direção aos olhos.
Ele levou um tiro na parte de trás da cabeça em direção aos olhos. He's saying that he's the Ele está father of the dizendo one que é o who, pai daquele que perdeu a lost his vida. life. E, And, novamente, o tiro pelas costas e a bala saiu pelos was olhos. from the back, É and isso the que ele está bullet came dizendo. out from his eyes. Yeah, this is what he's saying. Can I say something here? Yes. Posso dizer algo aqui? Sim. The Os grandes ataques terroristas já aconteceram, certo? Há muitos mártires aqui. Muitas pessoas perderam suas vidas. Mas a outra questão é que estão roubando as pessoas que morreram, estão roubando suas histórias. Estão dizendo que essas pessoas, por exemplo, há um técnico de futebol, Milad Arsalani, algo assim, e a IRIB, a TV Nacional do Irã, foi até o pai dele e fez uma reportagem completa. O pai teve que explicar tudo, dizendo que esse homem não era um manifestante, não era um protestante, não estava fazendo nada de errado. He wasn't a protester, he wasn't doing nothing. He was just passing by and he was someone. Ele estava apenas passando por ali e era alguém que realizava cerimônias para o Imam Hussein. Era uma pessoa muito religiosa. E então, ao mesmo tempo, você tem a Iran International dizendo que essa mesma pessoa morreu pela Revolução Pahlavi, para o rei voltar, para o filho do rei voltar. Para mim, isso é outro nível. Há tantas pessoas que morreram nos ataques terroristas e ainda é preciso provar que essas pessoas foram mortas pelos terroristas, não pelas forças de segurança iranianas. Yeah. Acho que vai levar alguns dias para entender quem foi morto e como. Mas da forma como os grupos de direitos humanos, os chamados grupos de direitos humanos, como a Anistia Internacional, estão relatando, parece que cada pessoa que foi morta pelo governo, pelas forças de segurança do Estado. Mas aqui está o registro da violência que considero importante, porque vem de uma conta da oposição, ou anti-governo, no Twitter, que afirma ser de uma testemunha ocular. E aqui está o que eles estão dizendo. Você pode ler apenas os 2 primeiros parágrafos. Então, um membro da Basij, que estava espancando pessoas em Zainabiyeh, Isfahan, foi capturado, amarrado a um poste de energia e cortaram seus genitais, colocando-os em sua boca. Em Khomeini Shah, incendiaram o seminário Mescot, mataram 2 clérigos e também 5 agentes de segurança. Enfiaram uma barra de ferro nas nádegas de um seminarista. E isso continua e continua. Quero dizer, ele justifica dizendo que o governo cometeu todas essas coisas horríveis e repressivas que justificariam isso. E então ele diz que eles basicamente tomaram o controle. E ele é, na verdade, como você disse, só queria destacar isso, ele é anti-governo, é isso que ele está dizendo. Sim, e então no mercado, eles espancaram alguém que chamavam de colaborador, alguém que, pelo que entendi, era pró-governo, e o espancaram quase até a morte, incendiaram sua loja. Uma unidade especial chegou porque estavam prestes a queimá-lo vivo dentro da própria loja. Desta vez, estávamos realmente muito perto da liberdade, mas de mãos vazias não dava para conseguir. Tomamos 3 ruas, bloqueamos todas as rotas de acesso. Os repressores, referindo-se ao governo, vieram de todos os lados. Eles nem conseguiam entrar. Fizemos o que quisemos. Mas no fim, por volta das 23 horas, o pessoal se cansou e começou a ir para casa. Um dos passeios foi discretamente aberto por um homem à paisana e por ali entraram motociclistas que atacaram as pessoas com gás lacrimogênio, balas de tinta, chumbinhos e alguns tiros de verdade. As pessoas nem sequer tinham um objetivo final. Então foi meio que uma orgia selvagem de violência e acabou sendo dispersada com o que nos Estados Unidos seria chamado de, bem, de acordo com este relato, balas de tinta menos letais,
que é o que o ICE usou para atirar no rosto das pessoas em Minneapolis, gás lacrimogênio e depois projéteis, que podem realmente danificar os olhos, como vimos no Chile. Mas a oposição está se gabando de sodomizar seminaristas até a morte com vergalhões, e quero dizer, uma violência realmente parecida com a do ISIS, decepando genitais e enfiando-os na boca das pessoas, queimando gente viva. Quero dizer, de onde isso vem? Não é apenas, não posso dizer que o Mossad está dando instruções para cortar genitais e coisas do tipo. É realmente um elemento dentro da sociedade iraniana que mantém essa tendência. Pela minha própria impressão, depois de passar várias semanas no Irã em maio, há um segmento da sociedade que odeia tanto a República Islâmica que acaba odiando o próprio Islã e qualquer símbolo do Islã. Eles até odeiam a Palestina porque a associam à República Islâmica. E, obviamente, esse é o grupo que assiste constantemente a Iran International. Mas parece muito surpreendente para as pessoas no Ocidente ver um elemento dentro de um país de maioria muçulmana como o Irã queimando tantas mesquitas. De onde exatamente isso vem? Esse tipo de violência, de onde vem? Porque parte disso é algo orgânico. Bem, por que eles estão escolhendo mesquitas? Na minha opinião, é porque as mesquitas foram um dos principais locais, em 1979, quando os revolucionários queriam organizar e mobilizar as pessoas. Eles sabem que há muito poder ali e é algo orgânico. Está enraizado na cultura de que os iranianos se reúnem como comunidade na mesquita para fazer muitas coisas. Como naquela que visitamos na semana passada, o homem disse que há muitas aulas acontecendo lá para muçulmanos, como aulas de inglês e outras atividades. Eles vão juntos para as montanhas. Diferentes esportes acontecem lá. Então, o ataque, na minha opinião, foi definitivamente um ataque muito organizado contra a comunidade. Você não tem permissão para ir à mesquita. Até mesmo a mesquita, como o núcleo da ideologia iraniana, não está mais segura. Você não pode ir lá e rezar porque ela vai permanecer ali como um símbolo. E todos zombarão da República Islâmica, dizendo que ela não conseguiu nem proteger a mesquita. Isso é feito para exibir o poder deles, para encorajar outros. Vejam, nós até queimamos a mesquita. É uma mensagem para que outros manifestantes saiam, para ativar sua violência e mostrar à liderança que, se mesquitas podem ser queimadas, então hospitais também podem ser queimados. Eles chegaram a queimar uma enfermeira viva. Então há diferentes motivos, eu acho. E, na verdade, para ser honesto, tive uma conversa na estação de trem com algumas pessoas que eram a favor dos manifestantes. E eles diziam, não, nenhum iraniano poderia fazer isso. Nenhum iraniano poderia incendiar uma mesquita. E eu dizia, sim, fizeram. Eles respondiam, não, isso não é possível. Então, alguns deles estão em negação, dizendo, não, isso não é possível, isso é falso. Então, por quê? Um monte de notícias reais são facilmente ignoradas pelas pessoas, simplesmente porque não é confortável para elas encarar a realidade e perceber de que lado deveriam estar. E sobre a sua pergunta a respeito das habilidades deles, tenho que dizer que o Irã passou por muitos ataques terroristas nos últimos 47 anos. Nosso líder, o líder do Irã, é um dos sobreviventes desses ataques. Nós até perdemos nosso presidente em ataques terroristas. Então, o primeiro-ministro, muitas pessoas morreram em ataques terroristas dentro das fronteiras. Tenho que dizer, há muitos grupos treinados fora do país. E nós sabemos, por exemplo, deixe-me dar um exemplo. No norte do Irã, em Rasht, o mercado foi incendiado. Quando vi pela primeira vez, pensei que fosse Gaza. Honestamente, eu pensei, o que é isso? Isso não é Rasht, mas era Rasht. Não vou citar nomes, mas um amigo de um amigo meu estava lá, e o que eles ouviram, o sotaque, era persa, mas muito, muito diferente. Ela conseguiu identificar exatamente onde a pessoa é. Este é o mercado em Rasht.
Yes, that one. Sim, sim, esse mesmo. E aquele que realizou a operação, ouvi dizer que o sotaque com que falavam era muito, muito diferente. Não era o persa normal. Então, o que estou dizendo é quantos vizinhos nós temos? Temos 14 vizinhos. O Irã tem 14 vizinhos. E todas as fronteiras, graças ao imperialismo dos estausienses, são vulneráveis a grupos terroristas separatistas. Cada um deles tem suas próprias habilidades. Mais uma vez, como se trata de um Irã unificado, não quero nomear todos aqui, mas sabemos como essa especialização e como esses grupos entram em ação. Alguns deles podem nem estar diretamente ligados ao Mossad, como você mencionou, mas muitos estão e também têm suas próprias organizações. Eles não precisam do Mossad para ensiná-los. São inimigos do Irã por conta própria. They are the enemy of Iran themselves. And this is the marketplace, which it was just totally. E este é o mercado que foi totalmente incendiado. I'd assume Leva, eu imagino, um pouco de planejamento e certa quantidade de mão de obra para conseguir fazer isso. O que eu vi em Mashhad foi um grande incêndio na noite do dia 9 também. E aparentemente, cerca de 18 milhões de dólares em danos apenas naquela cidade, de acordo com as autoridades locais. Acho que as pessoas no Ocidente não entendem a dimensão dos danos causados. Mas houve uma reação dentro do Irã contra essa violência que você presenciou. Você foi a uma das principais, acho que poderíamos chamar de uma manifestação pró-governo, mas o que eu vi foi mais uma demonstração pública de indignação e revolta contra a violência, contra o terrorismo. Quem você viu lá? Eram tipos ligados ao Hezbollah e os apoiadores típicos da República Islâmica? Ou havia mais um sentimento nacionalista com diferentes setores da sociedade? feeling with different sectors of society. Well, first of all, when you were talking about the damage. Bem, antes de tudo, quando você estava falando sobre os danos em Mashhad, eu me lembrei de algo engraçado que quero explicar aqui. O total de danos em Teherã foi calculado, embora eu não consiga converter em dólares. De qualquer forma, é muito dinheiro. Mas o engraçado é que há um café em Teherã que achou que seria uma boa ideia, uma boa oportunidade, realmente participar dos tumultos de quinta-feira. Eles anunciaram orgulhosamente, vamos fechar na quinta-feira. O nome é Sayedinia. E é muito engraçado. Ativistas foram lá e calcularam todos os bens que eles tinham e acabou sendo exatamente igual ao valor dos danos em Teherã. Agora, o que está acontecendo é que é uma campanha dizendo certo. E o café também está fechado agora por ter participado dos tumultos. Eles pensaram, ok, acabou, agora podemos fazer o que quisermos. Todo o capital que eles têm vem da República Islâmica, desculpe, e acharam que era uma boa oportunidade. Agora está fechado e há uma grande campanha exigindo que os governadores digam, ok, é igual, pegue o dinheiro e conserte os danos em Teherã, porque esse cara aparentemente é muito próximo dos Pahlavis. Então, talvez ele possa arcar com os prejuízos que Teherã teve. Voltando à sua pergunta, lembro que 2 dias antes do protesto eu estava, para ser muito honesto, apavorado. Eu dizia aos meus amigos, se a população e a multidão que forem a esse protesto na segunda-feira forem próximas, ou talvez um pouco menores, do que vimos no funeral de Haji Qasem Soleimani, então podemos dizer que estamos bem. E todo mundo dizia, não, tudo bem, é só a Praça Engelab, apenas uma praça. E eu estava nervosa, pensando, por que só uma praça? Por que não marcaram para a rua inteira, já que todas estão conectadas? Poderiam ter escolhido uma rua mais longa, uma melhor? Quando cheguei lá, pensei, ok, é exatamente o que eu esperava. Na verdade, eu nem esperava. Achava que era só imaginação, porque não havia internet. Claro, o sistema tem seus próprios meios de avisar as pessoas para irem, mas mesmo assim a internet estava cortada. E quando cheguei lá, pensei, tudo bem, agora estou bem. Tenho que dizer, acabou.
A escolha da Praça Engelab não era realmente importante, porque toda a rua estava cheia de gente. Não importava onde escolhessem como local, era o coração da área, mas toda a região estava lotada de multidões. E sobre a sua pergunta, se eram apenas pessoas do Hezbollah, apenas do tipo Basij? Não, não eram. Curiosamente, encontrei muitas pessoas com hijab muito discreto, eu diria, e de origens de classe média baixa ou trabalhadora. Um cara me disse, sou zelador, e estava vestindo sua roupa de trabalho. E ele disse algo como, eu só vim aqui. E de um jeito muito peculiar de falar, ele continuou, eu só vim aqui porque estou com raiva. Tenho que voltar ao trabalho, mas isso é uma porcaria. Não consigo tolerar. Só quero que a situação volte ao normal, para eu ter minha vida de volta, porque minhas reivindicações se perderam. Não quero interpretar demais, mas acho que era isso que ele queria dizer. Foi muito interessante porque, novamente, eu esperava que não viesse muita gente, já que todos estavam com medo. O Daesh tinha estado lá 2 noites antes. Então fazia todo sentido para mim se as pessoas pensassem, ok, não vou aparecer para demonstrar solidariedade com a República Islâmica. I'm not going to come to show solidarity with the Islamic Republic. Maybe next time I can. Talvez da próxima vez eu consiga. Muitas pessoas até queriam vir, mas estavam apavoradas. Mas muitas pessoas vieram. Conversei com uma professora, ela disse, eu recebo salário mínimo neste país. Mesmo assim, vim aqui. E é a primeira vez, porque o que mais posso fazer? Quando vi o que aconteceu depois da noite de quinta-feira nas ruas, pensei, ok, tenho que fazer algo sobre essa situação. E o que vi na manhã de sexta-feira foi assustador. Tudo estava bloqueado. Consegui pegar um táxi, e quando entrei, fiquei olhando pela janela, pensando, isto é Teherã, onde estamos? Estava tudo uma bagunça. Da máscaras, todas as pessoas, ônibus, era diferente. Sim. Eu posso te ouvir. Mats, esse que segue bem. Can you hear me now? Yes. What is the internet? Sim. Qual é a situação da internet agora? E que tipo de dano esse apagão da internet causou à economia do país? E como é ficar sem internet? Você conseguiu ouvir isso? Could you hear that? Não, eu não consegui. Desculpe, você vai repetir isso. What is the situation now inside Iran with Qual é a situação atual dentro do Irã em relação ao acesso à internet? E que tipo de dano isso causou, econômica e socialmente, por não haver internet? Entendendo que a internet estava sendo usada, obviamente, como uma arma contra o Irã vinda de fora. Claro. outside? Sure. I mean, for whoever is not very Claro, familiar with quero Iran, dizer, para quem não está muito familiarizado com o Irã, muitas coisas são feitas online aqui. Por exemplo, quando você pega um táxi, pode transferir dinheiro para o motorista e o valor cai na conta dele em menos de 1 segundo. Algo que eu não vi em países ocidentais. Então, use isso como um exemplo básico e imagine como é difícil para as pessoas administrarem a vida cotidiana quando não há internet. Quero dizer, talvez até domingo. Ou talvez eu esteja enganado, talvez tenha sido no sábado. Nós não tínhamos internet nenhuma. Depois ela foi voltando aos poucos. O motivo de eu ter internet agora é porque estou no trabalho e usando o Wi-Fi, que também não é muito confiável nem muito bom. Mas há muitos negócios online que, é claro, estão sofrendo com essa situação. A própria internet, muitas empresas dependem dela, então a perda é enorme. O que ouvimos do governo é que em alguns dias tudo voltará ao normal. Mas há 2 questões aqui. Primeiro, não devemos permitir que os terroristas usem esse problema como desculpa para voltar à sociedade. Precisamos priorizar a segurança. Isso é muito simples e sensato para as pessoas entenderem e elas realmente sabem o que está acontecendo. Elas sabem que
Logo depois que a internet foi cortada, a situação começou a voltar ao normal. Então a relação entre a internet e a violência, e devo dizer que este é o meu triângulo, sanções, internet, violência, está muito clara agora. Mas ao mesmo tempo, as pessoas também têm razão em pedir o retorno total da internet. E o que significa o retorno total da internet? Esse é o meu ponto aqui. O Irã precisa localizar sua internet. A China não tem o Google. A China não depende do Google para fazer sua economia funcionar. E esse é o problema. Em primeiro lugar, voltando ao primeiro ponto que levantamos sobre o dólar e a relação entre os diversos sistemas econômicos que dependem do dólar e a inflação relacionada ao dólar, e agora a internet normal. O que internet normal sequer significa? Se tivéssemos nossa própria internet local, então as empresas poderiam facilmente usar a internet nacional, indígena, sem problema algum. Mas agora, como todo mundo faz suas compras online pelo Instagram, a mesma plataforma que o regime sionista e Donald Trump estão usando para mobilizar pessoas, para mobilizar manifestantes e para ensinar terroristas, é também a plataforma que as pessoas usam para compras online. It's also a platform for people to have online shopping. So there is a contradiction here. There is a paradox here that has to be. Então há uma contradição aqui, um paradoxo que precisa ser resolvido, precisa ser enfrentado. Estou sentado aqui e não tenho ideia de como podemos lidar com essa questão, causando o mínimo de dano possível às pessoas comuns. Mas também, assim como temos o EITA agora, temos muitos aplicativos como alternativas ao WhatsApp. Ainda assim, há muitos problemas com isso. Muitas pessoas também não têm acesso a eles. Acho que agora é um bom momento, é tarde, mas ainda dá tempo para o Irã pensar em localizar totalmente a internet. Assim, da próxima vez, Deus me livre. Se algo acontecer, as pessoas comuns não perderão sua renda apenas porque há ataques terroristas acontecendo no país. Isso também poderia ser outro motivo para as pessoas ficarem irritadas com a situação. E poderia se tornar uma plataforma para o inimigo explorar. Veja, não há internet. Você tem problemas. Agora talvez seja outra hora para você sair às ruas. Mas também tenho que dizer, a grande decepção para os escritores é o que isso sequer significa. Esta é a última batalha. Pahlavi vai voltar, então venha, desta vez acabou. Então, dessa última vez, eles não fizeram nada, porque Trump estava prometendo a eles. Eles achavam que se matassem, se saíssem às ruas, então Trump viria. Esta é uma grande decepção para eles desta vez. E eu não sei como, da próxima vez, vão enchê-los de promessas falsas e empolgação ou esperança de que desta vez será a última novamente. Porque há 47 anos eles dizem que não vão ver este ano novo persa. Todo ano eles dizem que os governantes do Irã não vão ver este ano novo persa. E viram. Agora, Reza Pahlavi pediu que os Estados Unidos e Israel bombardeiem o Irã, uma posição que ele não havia assumido abertamente antes. Então isso parece quase uma confissão de fracasso, além de uma revelação de quão desumano ele é em relação aos iranianos, ao desejar esse tipo de violência contra eles. Ao mesmo tempo, ouvimos um discurso muito desafiador do líder do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, que mirou diretamente nos Estados Unidos e culpou tanto o país quanto Trump. Bem, eu quase o chamei de embaixador de Israel, mas quero dizer o embaixador dos Estados Unidos em Israel. Tive dificuldade em determinar qual país ele representava. Daniel B. Shapiro, durante o governo Obama, disse que o Ayatollah havia selado sua própria morte ao desafiar Trump com tanta raiva. Mas podemos ver os dinamarqueses meio que se encolhendo diante de Trump. E quanto mais eles se encolhem, mais Trump avança sobre a Groenlândia. Então, qual é o raciocínio por trás desse discurso desafiador de Khamenei? Isso vai dissuadir os Estados Unidos e Trump? Ou você acha que pode acabar provocando uma ação? Certo, algumas coisas. Naquela entrevista, o filho do rei também disse, sim, é só bombardear o Irã. Você está se referindo a Pahlavi?
Sim, Reza Pahlavi. Sim, ele também diz sim, vamos bombardear o Irã. Não me importa como. Como vocês vão fazer isso não é problema meu. Apenas façam. Matem pessoas o máximo que puderem, tirem o regime do poder e me tornem rei. É isso. É tudo que eu quero. Porque toda a vida dele se baseou no dinheiro que o pai dele roubou do país. Você sabe disso, certo? Eles roubaram dinheiro, a família toda. Eles não têm empregos há 47 anos e tudo que têm é o dinheiro que o querido pai deles roubou. E agora ele fala em bombardear sem a menor ideia de como isso poderia ser feito. Mas em relação à guerra com o Irã, certo, eu não. O que vemos agora é que há muitas análises dizendo que os sauditas e outros fantoches na região estavam tentando dizer, certo, não estamos aqui para arcar com as consequências de um ataque ao Irã. E os israelenses estão dizendo a mesma coisa. Porque a guerra de 12 dias foi suficiente para que começassem a repensar suas decisões. O que eu acho é que tudo isso pode ser um cenário, um plano para nos atrair para o jogo deles e nos fazer pensar, certo, eles não vão atacar. Mas a realidade é que toda entrevista que vemos com autoridades diz que eles estão totalmente prontos. Mesmo as pessoas nas ruas ainda estão perguntando sobre a possibilidade de ter uma bomba nuclear. Então, a situação é que as pessoas continuam fazendo a mesma pergunta. Ok, desta vez é diferente, então o que vai acontecer? Muitas pessoas me perguntaram algo como, você sabe, você tem alguma informação? E eu respondo, não, nós não sabemos. Então, desde as bases populares até as classes mais oficiais, tenho que dizer que todos estão totalmente preparados. Naquela época, não era assim. O Irã ficou chocado, o ataque não era esperado por todo o país. Alguns estivessem esperando, mas desta vez, pelo que vejo, e por todas as entrevistas que li, há uma preparação completa. It's full preparedness. And what said Ali Khamenei, Iran's leader, said, I O think que Ali Khamenei, o líder do Irã, disse é muito importante porque é muito fácil a narrativa mudar com o tempo. Algumas pessoas simplesmente chegam e dizem, ok, isso é sobre o Mossad, isso é apenas sobre o regime sionista, é apenas sobre Israel. E precisamos ver quem é o verdadeiro inimigo. É muito interessante, devo dizer que nunca vi o líder do Irã dizer o nome Donald Trump. Ele sempre se refere a ele como o presidente dos Estados Unidos. Ele nunca chega a dizer o nome dele. Acho que talvez desde o martírio de Haji Qasem Soleimani, ele sempre tenha dito aquela pessoa, aquele cara. E, em Farsi, ele usa algumas palavras muito interessantes para descrevê-lo, como esse idiota. De qualquer forma, o que vemos como consequência do discurso do líder iraniano sobre Trump é que isso definitivamente traz dissuasão para o Irã. Porque vimos ao longo do tempo que, sempre que o Irã adota uma posição muito firme em relação à segurança nacional, incluindo a forma como lida com os manifestantes, sempre há consequências. No momento, estão dizendo coisas como, 800 deveriam ser enforcados, mas sabemos que não é o caso. Trata-se mais de não permitir que os terroristas se sintam confiantes o suficiente para realizar mais operações no futuro. Agora, todo o sistema está afirmando que aqueles que mataram pessoas enfrentarão o que merecem, ou seja, serão executados. Portanto, no fim das contas, tenho que dizer que a posição que o Irã adotou, e mais importante, a posição do líder do Irã, está definitivamente trazendo mais poder de dissuasão à segurança nacional do país, em vez de convidar o inimigo a decidir por uma guerra ou algo próximo disso. E voltando a outra pergunta que fiz anteriormente sobre a internet, qual é o papel do Starlink em operações de desestabilização dentro do Irã? Essa é a tecnologia desenvolvida pela empresa de Elon Musk, que foi contrabandeada para o Irã por organizações apoiadas pelo Departamento de Estado. O New York Times se referiu a elas como um grupo improvisado de empreendedores da internet, mas eles claramente tinham ligações com a inteligência dos Estados Unidos.
Disseram que conseguiram levar 50 mil desses terminais, que permitem uma alternativa caso o Irã interrompa o acesso à internet. Então, como o Irã conseguiu neutralizar esses terminais do Starlink? Bem, com base no que vimos depois de quinta e sexta-feira, quero dizer no sábado, e com base no que as autoridades afirmaram, eles conseguiram cortar todos os terminais de internet da Starlink, encontrá-los e localizar os colaboradores. E não estou limitando o que digo apenas ao que eles afirmaram. Com base no que vimos, se tivessem conseguido continuar com a Starlink, também teriam conseguido continuar suas operações terroristas. Porque por que não? Mas não conseguiram. Não puderam enviar mensagens, não puderam receber novas ordens, não puderam fazer upload. Por 2 ou 3 dias, a Irã International estava enviando o mesmo conteúdo desde a noite de quinta-feira, apenas repetindo e repetindo. And they were just repeating and repeating. A BBC was very, very upset. BBC Persian was so upset. A BBC ficou muito irritada. A BBC Persian ficou super irritada, porque não estava recebendo os novos vídeos. Então, se o Starlink realmente estivesse operando no Irã, eles poderiam ter recebido mais vídeos. Minha lógica diria que não. E é muito interessante porque agora que mencionei a BBC Persian, durante o período de Mulher, Vida, Liberdade, havia uma âncora lá, acho que o nome dela era Hannah Rahimpour, e naquela época ela teve uma conversa com a família. Alguém gravou e o vídeo viralizou porque ela trabalhava na BBC Persian e estava falando sobre os ataques terroristas, o fornecimento de armas para esses ataques no Kurdistão, fora do Irã, e o contrabando delas para dentro do país. E ela estava dizendo, estou tão preocupada com o Irã, estou tão preocupada com a segurança. E todo mundo ficou tipo, uau, ela é uma traidora, ela não quer mudar o regime e agora ela está trabalhando na BBC. Isso foi enorme. E no fim, eles a demitiram. Você acredita nisso? Sério, eles demitiram uma jornalista. Sim, eles tiveram que demiti-la. Ela foi atacada no Instagram, na página dela. Acabei de me lembrar disso agora. Talvez não seja relevante, mas ela foi muito atacada só porque ao telefone com a mãe disse que estava preocupada. Tinha ouvido ou recebido alguma notícia de que armas estavam entrando no Irã. E agora, ela não está mais trabalhando na BBC. Não sei onde ela está agora. Enfim. Anyway. Do meu ponto de vista, com base no que sei aqui em Washington, o principal fator foi que as defesas aéreas de Israel não estavam preparadas para mais um dia, ou outra série de dias ou semanas, de bombardeios de mísseis balísticos iranianos, e que o Irã havia reconstruído e restaurado sua capacidade de mísseis balísticos aos níveis anteriores à Guerra de 12 Dias. E também o sistema de defesa sobre o qual estamos ouvindo falar, o S-400 da Rússia. Novamente, não sabemos quão confiável é essa notícia, mas os sistemas de defesa sobre os quais estamos lendo, aqueles que o Irã importou da China e o S-400 que recebeu da Rússia, são significativos. Também ouvi que Israel é um fator principal na minha análise, mas alguns analistas no Irã estão dizendo que há mensagens muito importantes do Irã por meio dos países do Golfo Pérsico, de que eles vão mirar nos navios americanos e em toda a infraestrutura de energia da região ligada aos Estados Unidos. Então, com base na visão deles, o principal alvo do Irã são os Azouls, e Israel foi a segunda ameaça que fez Donald Trump reconsiderar sua decisão. Donald Trump to reconsider his decision. The first one was about the energy sector and oil. O primeiro assunto era sobre o setor de energia e o petróleo, especificamente os preços do petróleo que poderiam ter subido para 200. Talvez ele tenha achado que não podia se dar ao luxo de deixar isso acontecer. Mas isso eu acho é bastante confiável. A mensagem do Irã. Kalibaf, o presidente do parlamento, disse na semana passada que se os Estados Unidos os atacarem, eles vão mirar não apenas em Israel, isso é certo, mas também em todos os setores de energia, o que é novidade. E agora eles estão aprendendo o potencial de Hormuz.
potential, in the 12-day war, everyone was expecting it, something will happen. Na Guerra de 12 Dias, todos esperavam que algo acontecesse lá. Nada aconteceu. Mas desta vez as apostas serão mais altas. Acho que um dos principais campos de batalha da República Islâmica, com base no que Khalibaf realmente disse, será escolhido com cuidado. Mas também há outras análises dizendo que o Irã enviou uma mensagem. Não se trata apenas de Israel ou das suas bases militares na região. Trata-se também de energia. Eles estão dizendo, se nós vamos sofrer, vocês vão sofrer ainda mais. Eu não entendo qual é a relação militar da China, qual é a relação militar entre a China e o Irã, ou se ela se intensificou ou melhorou desde a Guerra de 12 Dias. Continuo ouvindo falar sobre sistemas antiaéreos chineses, os mesmos usados para derrubar aeronaves indianas no confronto entre Índia e Paquistão em 2025, que teriam sido importados pelo Irã. É esse o caso. E como você descreveria a cooperação militar entre a China e o Irã? Isso é um fator na capacidade de dissuasão do Irã. Basically, I have to say we do not know. Basicamente, tenho que dizer que não sabemos. Não há notícias oficiais confirmando que isso tenha sido importado ou que algo específico tenha sido feito entre a China e o Irã. O que posso dizer é que o Irã realizou exercícios conjuntos após a Guerra de 12 Dias com a Organização de Cooperação de Xangai, incluindo a Rússia e a China, no noroeste do Irã, perto de Tabriz. Houve também outro no Golfo Pérsico. Então, com base nisso, talvez possamos dizer que há alguns indícios que sugerem um nível mais alto de colaboração entre o Irã e a China. Mas oficialmente, bem, eu espero que sim. Officially, I hope so. E voltando, acho ao ponto onde essa conversa começou. O Irã está sob milhares de sanções. Israel tem um plano para destruir a República Islâmica por meio de morte por 1000 cortes, como eles chamam. Como está a moeda agora? Como está a economia depois de dias de apagão na internet, que obviamente causou muitos danos econômicos? E o Irã tem um plano, na sua opinião, para sobreviver a esse período? Bem, pelo que vi nas notícias esta manhã, houve uma leve queda no preço do dólar, o que é uma boa notícia, mas muito pequena. O mesmo vale para o preço do ouro. Para responder à sua pergunta sobre o plano do Irã, devo dizer que na época em que Raisi era presidente, a política de olhar para o leste era muito forte. Era o principal marco para o governo iraniano buscar a desdolarização da economia. Então, não se trata apenas de aprofundar os laços com a Rússia e a China e com a Organização de Cooperação de Xangai, ou o BRICS. É mais que isso. O Irã precisa dessa desdolarização mais do que qualquer outro país, porque a Rússia, após a guerra com a Ucrânia, conseguiu de fato aumentar o valor de sua moeda nacional. Esse não é o caso do Irã, que ainda precisa fazê-lo. Eles foram bem-sucedidos em fortalecer sua moeda, o rublo, e agora ela está em uma posição melhor e mais forte. Mas a moeda do Irã tem se desvalorizado, especialmente após a Guerra de 12 Dias. O plano é muito claro, já foi discutido muitas vezes, e acredito que há implicações importantes na política de olhar para o leste, que podem ser vistas especialmente na relação entre o Irã e a Rússia. Do meu ponto de vista, o que começou durante o governo de Raisi foi uma mudança em direção à dependência da Iniciativa do Cinturão e Rota, do BRICS e de outros países orientais em vez dos ocidentais, ao invés de dar às pessoas a falsa esperança de que as sanções seriam suspensas e que isso levaria automaticamente a uma vida e bem-estar melhores para os iranianos. Vamos mudar completamente
completamente a questão. Isso não é sobre remover as sanções. Vamos encarar as sanções como um fator permanente que vai continuar existindo na economia do Irã. Não é como se fôssemos convencer o inimigo amanhã a ser bonzinho conosco e retirar as sanções, porque o bem-estar dos iranianos está sendo afetado. Essa é justamente a razão pela qual as sanções existem, para que você se canse, se irrite e sinta que só tem uma opção: sair às ruas e aderir ao plano que o inimigo escreveu para você. Em vez disso, vamos tentar outra abordagem. Vamos considerar as sanções como um fator permanente e agora ver qual é a nossa alternativa, como podemos acelerar a desdolarização. É muito simples. Significa que nossa economia não deve depender do preço do dólar. Vou te dar um exemplo. Muitas empresas no Irã, especialmente as grandes, as enormes ligadas ao setor de energia, quando querem vender seus produtos, verificam o preço do dólar e definem seus preços com base nisso. Esse é o primeiro passo que o Irã precisa dar se quisermos garantir que as necessidades básicas do povo sejam atendidas com base em nossa própria moeda. Não deveríamos incluir o dólar em nossos cálculos. Isso seria um passo muito positivo. Há muitas medidas que o Irã já tomou, mas ele deveria tê-las tomado de forma muito mais rápida e eficiente. Vou te dar outro exemplo. Falamos sobre dólares. O preço do dólar aumenta, a desvalorização da moeda é alta, e então você começa a comparar o preço, digamos, da gasolina com o que os americanos pagam nos Estados Unidos ou o que os alemães pagam pelo gás ou por qualquer outra fonte de energia. E você pensa, ok, eles pagam $3 e nós estamos pagando apenas 50 centavos ou algo assim. Esse é o cálculo errado. É uma completa distorção da realidade. Porque o que as pessoas ganham em salário não é o que as pessoas no Ocidente ganham. Então temos que trabalhar dentro do mesmo quadro, em que o preço da energia está ligado ao que as pessoas ganham, ao setor energético e à inflação definida pela vida cotidiana dos iranianos comuns, não por esse dólar louco e sem controle que fica circulando sem qualquer supervisão. O governo, acredito, precisa administrar isso de modo que o mercado livre não seja quem decida o quanto o povo do Irã vai sofrer, especialmente quando já estamos sob sanções. O governo precisa lidar com isso de uma forma que outros países não possam interferir. O que eu vejo é que há muitas questões que precisam ser resolvidas o quanto antes. Se não quisermos, como disse o líder do Irã, se não tivermos feridas, não teremos infecções e não vamos deixar que os inimigos se aproveitem e invistam na dor que já temos. Dor essa que pode ser curada. Eu não aceito que todos os problemas econômicos do Irã sejam por causa das sanções. Muitos deles poderiam ter sido administrados pelos nossos governantes. Havia muitas alternativas que poderíamos ter escolhido confiando, como eu disse, na política de Rouhani muito antes e de forma muito mais rápida. Mas ainda há tempo para fazer isso. E uma das soluções para o, entre aspas, problema da República Islâmica do ponto de vista de Washington e do Ocidente, a abordagem dura de mudança de regime. O Wall Street Journal chegou a publicar um artigo de opinião defendendo a balcanização do Irã e sua divisão em várias partes, o que, na minha opinião, seria o efeito final da política de permitir que Israel assumisse o controle do Irã. Mas existe outro caminho sendo promovido, por exemplo, por uma organização da diáspora iraniana chamada NIAC, nos Estados Unidos. Eles tiveram muitas reuniões com democratas em Washington para avançar essa estratégia. Acredito que seja uma estratégia que a União Europeia também possa considerar e que culminou com o acordo nuclear com o Irã. Colocar o campo reformista no comando e começar a enfraquecer os vestígios do controle da República Islâmica por meio do campo reformista, especificamente através de uma figura clerical moderada como Rouhani e por trás dele Javad Zarif.
Acho que pode ter havido uma má interpretação por parte do Ocidente, mas isso parece fazer parte da estratégia. Há um presidente reformista no Irã neste momento, Pezeshkian, que está sob enorme pressão e teve de assumir o cargo em caráter emergencial após a morte de Raisi. Onde está o campo reformista hoje? Ele mudou desde a Guerra de 12 Dias e a traição que sofreram quando Trump destruiu o acordo nuclear com o Irã e depois apoiou ataques israelenses em meio às negociações. Após esse período traumático de revoltas, existe um futuro para o campo reformista no Irã que possa avançar a estratégia dos democratas em Washington? Ou os iranianos, em todo o espectro da República Islâmica, se uniram sob uma espécie de bandeira de nacionalismo e soberania? After 12-day war, Então, depois da guerra, tivemos os 10 dias de luto por Imam Hussein, que acontecem todos os anos. É a comemoração anual de seu martírio. Ele é uma figura muito, muito importante no islamismo xiita e na cultura iraniana. A noite anterior ao 10º dia é especialmente significativa. É a noite final do aniversário. Todos os anos há uma tradição em que algumas pessoas vão a um lugar chamado Beit, onde o líder do Irã geralmente faz um discurso. Ninguém esperava que ele realmente comparecesse dessa vez, porque foi logo após o cessar-fogo, mas as pessoas tinham esperança de vê-lo. E então ele simplesmente apareceu. Entrou na cerimônia sem qualquer aviso prévio. E foi um momento realmente marcante para todos os iranianos após a Guerra de 12 Dias, porque foi um sinal de segurança. Trouxe uma sensação de proteção. As pessoas sentiram que estavam seguras porque o líder do Irã estava presente. Naquela noite tão importante, durante as comemorações, o líder disse que não tinha um discurso preparado. Mas havia alguém ali que lhe perguntou se havia algo específico que ele gostaria que fosse lido ou recitado. E ele respondeu: recite a canção do Irã. E nesse poema, tudo girava em torno da unificação. Era totalmente sobre o Irã, não era sobre o Imam Hussein. Então quero que você imagine o seguinte: é a noite, a mesma noite, em que todos os xiitas ao redor do mundo estão de luto pelo martírio do Imam Hussein, a véspera do martírio. E o líder do Irã aparece e o que ele quer que as pessoas ouçam é uma obra totalmente sobre a unificação do Irã. E isso se espalhou, nem posso dizer que viralizou, porque foi muito mais do que isso. Todo mundo falava sobre o assunto. Lembro que eu estava nas ruas quando anunciaram, foi um grande acontecimento, o fato de o líder do Irã ter comparecido ao evento. Então eu acabei de explicar esse fenômeno porque queria mostrá-lo do ponto de vista do líder do Irã. Ele realmente disse novamente em seu discurso recente que neste momento há um grande perigo, tanto internacional quanto nacional, por causa da guerra terrorista. O que precisamos focar agora é na unificação do povo iraniano. Não importa de que lado você se sinta mais próximo. Trata-se de segurança nacional e da soberania nacional do Irã. Na medida do possível, precisamos explicar e detalhar o pedido feito pelo regime sionista. Se o genocídio em Gaza por 2 anos e meio não foi suficiente para que as pessoas entendessem quem é o inimigo, e se a guerra de 12 dias não foi suficiente para que as pessoas vissem quem está lá para defendê-las, quem realmente está protegendo suas vidas? E quem é o responsável pelos ataques? Quem não se importa com quantos de vocês sejam mortos? Então, desta vez, cabe a nós garantir que não se trate de reformistas, de membros do Hezbollah ou de quem quer que seja. Isso não importa. Enquanto estiverem denunciando os motins e os ataques terroristas, eles precisam ser apoiados e precisam compreender que esta é a situação e que cada um de vocês tem um dever. Na minha opinião, enquanto cuidarmos da situação econômica e reconhecermos o perigo
das decisões neoliberais tomadas pelos governadores, e enquanto garantirmos que o parlamento tenha liberdade e espaço para questionar quaisquer ministros que considerem necessário, porque afinal, por que não? As pessoas votaram neles. E eles precisam responder aos membros do parlamento sobre por que uma decisão foi tomada, por que não foi alterada e o que está acontecendo, especialmente em termos de economia. Esse é o principal problema para a maioria dos iranianos neste momento e precisa ser resolvido. E se isso for resolvido, talvez os reformistas tenham uma chance na próxima vez. Talvez não. Mas eu realmente acho que cuidar da situação econômica agora é o foco principal de todos, de todas as pessoas comuns, porque elas precisam conseguir sustentar suas vidas diárias. E se eles não conseguirem, muitas coisas serão questionadas. Não importa o quanto eu explique a eles que, em 47 anos, a República Islâmica construiu muita infraestrutura bem-sucedida. Não importa se eu disser que na medicina, no sistema médico, o Irã é um dos melhores, ou que os sistemas de educação e saúde são fortes. Muitas coisas, muitas conquistas. Não adianta explicar a eles o que já têm. O que importa é o que não têm, que é um futuro seguro e estável, onde possam trabalhar das 9 às 5, voltar para casa, ter um teto sobre suas cabeças, comida na mesa e poder sustentar suas famílias. É isso que eles querem ver. E eu acho que esse é o principal foco do chefe de Estado, o líder do Irã. E Nahid, há algo que você acha que deixamos de fora? Ou algo que gostaria de acrescentar antes de encerrarmos? Não, eu já falei sobre isso. Só queria dizer novamente que é extremamente doloroso e difícil explicar às pessoas que aqueles que foram assassinados por terroristas é um trabalho dobrado explicar a eles que temos o mesmo inimigo. Não foram as forças de segurança que fizeram isso. Tudo se resume a tentar explicar, a conceituar as guerras terroristas que estão acontecendo no Irã. Acho que essa é a parte mais difícil agora. Não me importo com a Conferência de Davos, com quem boicotou Arart, ou com o Fórum Econômico Internacional, onde disseram, sim, Pahlavi nos contou que há muita opressão no seu país, então Arafat não pode vir. E daí? Não temos nada a perder nesse aspecto. Fico muito contente e devemos boicotá-los de volta. We have nothing to lose in that front. I'm very glad, and we have to boycott it back. I mean, we had to initiate the boycott first. Quer dizer, tivemos que iniciar o boicote primeiro e não deveríamos estar indo a lugar nenhum onde Trump ou Netanyahu estejam. Mas o motivo pelo qual eu disse isso é porque não estou contando com as potências ocidentais para entenderem essa questão. O que importa é que as pessoas que apoiam a causa da Palestina, aquelas que protestaram por 2 anos e meio contra o genocídio em Gaza, são as pessoas com quem eu quero conversar. Não se deixe enganar pela propaganda da grande mídia sobre o que aconteceu no Irã. Não confiem no que eles dizem, porque vocês não confiaram no que disseram sobre o genocídio. Vocês não confiaram neles. É a mesma situação. Eles querem eliminar o único Estado-nação que apoia a causa da Palestina. Only nation state that is supporting the cause of Palestine. There are many that they are supporting, but there is no state. Há muitos grupos que eles estão apoiando, mas não há nenhum Estado realmente sustentando a libertação dos palestinos. Pelo que entendo, essa é a principal razão pela qual o regime sionista e Trump estão atacando o Irã neste momento. Então, se você faz parte do público da Grey Zone e se importa com a causa palestina, se acredita que a libertação da Palestina e o fim do genocídio são o seu foco, entenda a ligação entre o Irã, a resistência palestina e o que está acontecendo agora com os ataques contra os iranianos. Não pense que você tem 2 pesos e 2 medidas se tiver dúvidas ou hesitações sobre as notícias que vêm do Irã. É algo extremamente complicado, com muitas camadas, e há muito o que aprender antes de decidir qual posição adotar em relação ao Irã. Nahid Pareza, muito obrigado por juntar a nós de Tira aqui no The Grey Zone. Excelentes percepções e análises, como sempre. Foi um prazer. Muito obrigado.